Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Roberto e nessa videoaula vamos corrigir atividades referente à última semana, a semana 6 do PET do primeiro ano de matemática, PET volume 2. Já adianto para vocês que deixem nos comentários se está gostando dos vídeos, o que eu posso estar fazendo para melhorar, ok? E se os vídeos já estão ajudando você, se já te agrada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, vai ajudar bastante, vai ajudar o vídeo a chegar a mais alunos, mais pessoas, tá bom? Vamos lá para as questões da sexta semana. Olha só, na primeira atividade eu quero identificar quais funções são do segundo grau. Então eu tenho alguns exemplos aqui e eu vou lembrar para vocês qual é a cara de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, vou pensar aqui numa aplicação f de reais em reais, tá? Geralmente ela vem com essa cara aqui, ó, de reais em reais. E a cara dela é mais ou menos assim, ó. F de x, poderia ser qualquer nome, tá? Qualquer letra aqui, pode ser G de x, H de x, qualquer coisa. Qualquer coisa entre aspas, né, gente? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? A condição que eu tenho que colocar aqui é que o a é diferente de zero, beleza? Resumidamente, eu posso pensar que seja isso aqui, até porque nós estamos começando o estudo de funções do segundo grau, beleza? Então vamos lá, eu vou comparar com aqueles exemplos ali e vou verificar quais delas são funções do segundo grau. Esse y aqui, ó, eu posso chamar de f de x, ok? Da mesma forma que eu posso chamar aqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? Da mesma forma lá, o a tem que ser diferente de zero. Então, quando eu comparar, isso aqui vai ser meu a, esse 3 aqui é meu a, aqui, ou melhor, perdão, deixa eu reescrever isso aqui, tá? Eu vou reescrever assim, ó, y é igual a... Vou colocar em ordem decrescente, digamos assim, de expoente, né? Primeiro expoente maior, x ao quadrado, mais 3x mais 3. Então, quando você compara essa função aqui com essa daqui, é basicamente igual, digamos assim, ó. Esse termo aqui, x ao quadrado, vai comparar com esse aqui. Esse 3x vai comparar com esse bx aqui. O b seria 3. Aqui no primeiro a seria igual a 1, né? 1. E o c aqui seria igual a 3. Então, comparando essa com essa aqui, são bem semelhantes. Então, ela é uma função do primeiro grau, do segundo grau, perdão, função quadrática. Então, vou colocar um v aqui de verdadeiro, tá bom? Aí, no segundo exemplo, eu tenho essa função. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reescrever ela, ficar melhor da gente enxergar. Colocar assim, s é igual, colocar o termo de maior grau, né, primeiro, menos 7t ao quadrado, depois mais 3t, e depois mais 987. 987. Então, essa aí é a função do segundo grau. Então, se eu comparar ela com essa daqui, você vai ver que também ela vai ser uma função do segundo grau. Beleza? Então, eu vou colocar aqui na frente, ó. Essa aqui também é verdadeira. Aí depois, essa aqui é uma função do segundo grau. Vou fazer a mesma ideia. Eu vou isolar para a gente comparar com a outra. Y é igual a 0,002 x ao quadrado. X ao quadrado, não consegui colocar o quadrado, deixa eu tentar de novo. Beleza. Mais 5x e beleza. Quando eu comparo essa aqui, ó, esse termo aqui seria esse aqui, ax ao quadrado. 5x seria esse aqui, bx. E o c aqui não tem, mas não tem nenhum problema. O que não pode é o a ser igual a zero. Beleza? Aqui eu tenho um a bem pequenininha, 0,002, mas o a é diferente de zero. Então eu tenho a função do segundo grau. Ok? Então esse também seria verdadeiro. Ok? Próximo exemplo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, isso aqui nem precisa, né? Já está, ó. O termo maior, 4x à quarta, mais 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Uma função quadrática, o maior expoente tem que ser 2, ok? E observa aqui que o maior expoente aqui é 4. Então, aqui é a função do quarto grau. Então, vou colocar aqui, ó. Essa aqui é falso, não é do segundo grau. Beleza? Essa outra aqui. Vamos tentar reescrevê-la para ver se a gente consegue melhorá-la. Eu poderia escrever assim, ó. Poderia colocar assim. R ao quadrado é igual a 2x ao quadrado dividido por 4. Beleza. O lado direito aqui, tudo bem até agora, tá? Só que aí vai complicar um pouquinho, porque eu posso reescrever isso aqui melhor. Eu vou ter R é igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 4. Deixa eu só melhorar
isso aqui, deixa eu melhorar esse índice aqui da raiz, porque ele tem que ficar na fração toda, beleza? Então, ele desce até aqui embaixo. Então, pessoal, esse aqui, ó, esse aqui não é uma cara de uma função do segundo grau. Se você comparar com esse aqui, ó, vocês vão ver que está um pouco bem diferente. Eu não poderia ter essa raiz. Se não tivesse a raiz aí, eu teria uma função do segundo grau. Mas como essa raiz apareceu, então vou colocar aqui, ó, que essa aí é falsa, beleza? Próximo exemplo, eu vou tentar reescrever isso aqui melhor para vocês e vou colocar assim, ó. Eu vou deixar esse f de x aqui, f de x, igual, aí vou passar esse cara para lá e vou passar o 3 para lá também. Então lá tinha menos 5x ao quadrado, depois eu passei o 9,97, né? Então ficou negativo também, 9,97x, e passei o 3 também, que ficou negativo. Então, quando você compara essa função aqui com essa daqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Esse termo compara com esse termo aqui compara com esse aqui, e o c aqui, ó, o menos 3 compara com o c lá, beleza? Então, essa função aí é do segundo grau. Então, vou colocar aqui verdadeira. Continuando, essa aqui já está bem fácil de a gente enxergar, né? Vou colocar assim, ó, y igual a... ou melhor, tá bem fácil. Tá bem fácil. Se eu juntar aqui, ó, esses 3x com esse 2x, porque são iguais, né? Iguais assim, o mesmo expoente, são semelhantes. 3x e 2x são semelhantes, que vai dar 5x mais 98. E olha só, eu tinha que ter um termo x ao quadrado. Então eu não tenho, só tenho 5x mais 98. Então esse 5x ia ser esse segundo termo lá, esse 98 seria o c, e está faltando o termo a aqui, ó, ax ao quadrado. E eu falei que não pode ficar 100, ok? O a tem que ser diferente de zero. Então, esse aqui não é a função do segundo grau, essa é a função do primeiro grau, de primeiro grau, beleza? E o próximo exemplo, o último, esse aqui eu vou reescrever para ficar melhor a gente enxergar. Vou escrever aqui de amarelo, ou melhor, vou escrever de vermelho, né? Vou escrever o tempo todo de vermelho. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou isolar o J. Vou passar esse J para lá, beleza? E vou passar o K para o lado de cá. Então vai ficar assim, J vai ficar positivo, depois o K ao quadrado, já estava aqui, eu estou só reescrevendo, e depois o 2, e depois passar o K agora primeiro. Menos K, depois mais 2, beleza? Então vamos lá comparar. Se eu comparar, esse J seria como se fosse meu Y aqui, o K ao quadrado seria esse cara aqui, o menos K seria esse cara aqui, e o 2 seria o valor de C. Então, digamos que são semelhantes, né? Então, essa aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática, beleza? Vamos para as atividades. Então, aqui ó, tem um exemplo 1. Na verdade, esse aqui não é uma atividade ainda. Eu vou tentar explorar ela um pouquinho melhor, mas esse aqui já está no patch de vocês resolvido, beleza? A ideia é o seguinte, o que eu quero? Eu quero esboçar o gráfico dessa função. Quero esboçar o gráfico dessa função e o que mais? Eu quero fazer o estudo do sinal da função. Vamos lá. Primeira coisa, é claro que depois a gente vai ver uma maneira mais prática de fazer isso, tá, gente? Mas por enquanto a gente vai atribuir valores. Então, o que eu tenho? Eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou atribuir valores para o x e ver o que acontece com f de x. Esse f de x seria como se fosse meu y aqui, tá? Posso colocar lá, como nós vimos lá atrás, esse aqui é meu y, ok? Deixa eu só melhorar. Vou colocar aqui uma setinha. Isso aí é como se eu poderia escrever isso assim, ó. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x e ver o que acontece com y. Se meu x for igual a zero, eu teria aqui, ó, no lugar do x eu coloco 0, no lugar do x aqui 0 de novo, mais 6. Então, aqui vai dar 0, 0, mais 6, isso aqui vai dar 6. Ou seja, se o x é igual a 0, o meu y é igual a 6. Então, eu vou ter o ponto 0 e 6. Se o x for igual a 1, vou ter que 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Beleza? Aqui vai ser 1 menos 5 mais 6. Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ficar com y igual a 2. Então, se o x é igual a 1, meu y é igual a 2. Depois, se meu x é igual a 2, eu vou ter 2 ao quadrado, tá? No lugar do x aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. Então, resolvendo essa subtração e essa soma aqui, eu vou ficar com 0.
Então, se meu x é igual a 2, meu y é igual a 0. Agora, se meu x é igual a 3, eu vou ter 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3 vai dar 15, mais 6. Subtraindo aqui, ó, fazendo as contas, eu vou ter que o x é igual a 0. Então, se o x é igual a 3, meu y é igual a 0. Depois, se o meu x é igual a 4, eu vou ter 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 4, 20. Mais 6. Resolvendo, eu vou ter que o y é igual a 2. Então, se meu x é igual a 4, meu y é igual a 2. Então, eu tenho ponto 4 e 2. Depois, por fim, se o x é igual a 5, eu vou ter 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 6. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5, 25. Mais 6 vai dar 6, ok? Porque aqui vai simplificar. Isso aqui vai dar 0, eu vou ficar só com 6. Ou seja, se o x é igual a 5, meu y é igual a 6. Então, vou ter esse ponto. Agora, a quantidade de valores que eu vou atribuir aqui nessa tabela, pessoal, é quantos você, ou melhor, quantos você quiser não. É bom, quanto mais valores você colocar aqui, ó, você poderia colocar o 6, você poderia colocar o 7, você poderia colocar o 8, você poderia colocar números negativos também, tá? O menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, quanto mais valores você atribuir, mais você vai ter um gráfico preciso. Depois que eu encontrei todos esses pares ordenados, essa coluna aqui eu falo que são meus pares ordenados, o que eu vou fazer? Eu vou marcar no plano cartesiano, ok? E aqui eu trago o plano cartesiano para vocês. Na verdade, no PET de vocês já tem, né? Deixa eu apagar esse aqui, ó, da frente. E vamos aqui verificar. Então, olha só. O ponto 0 e 6 seria esse ponto aqui, ó, x igual a 0, y igual a 6. Depois, 1 e 2, x igual a 1, y igual a 2. Então, tá aqui. Depois, x igual a 2 e y igual a 0. Então, x2, y igual a 0, tá aqui. Lembrando que é sempre nessa ordem, tá? Primeiro aqui é o x e depois o y, ok? Tá aqui, ó, a ordem aqui, ó, deixa eu só destacar ali para vocês. Essa é a ordem que vai sempre aparecer, tá? X, y. E vamos lá, eu estava no ponto 2, 0. Já falei, 3, 0. X igual a 3 e o y igual a 0 está aqui. Depois, x igual a 4 e o y igual a 2 está aqui. E depois, x igual a 5 e o y igual a 6 está lá em cima. Então, o que eu ia ter? Eu ia ter todos esses pontos marcados aí, tá? Deixa eu marcar eles de vermelho. De vermelho, deixa eu escolher aqui. Então, eu teria esses pontos aqui, tá? Primeiro passo seria marcar esses pontos aqui no plano cartesiano e depois eu ia ligar esses pontos. Então, quando eu ligar esses pontos, eu vou ter esse gráfico aqui de roxo, acho que é roxo essa cor, beleza? Estou marcando aqui de amarelo, mas nem está dando para enxergar. Então, você ia ter esse gráfico. É claro que eu vou ligar aqui, eu não vou ligar perfeitamente, mas você entendeu a ideia, é só ligar os pontos. Bacana? Então, esse é o gráfico da função. De qual função? Da minha função quadrática y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quero estudar o sinal dessa função também, que pediu para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esboçar aqui, ó, esboçar, deixa eu melhorar, escrever aqui mais para baixo. Eu vou fazer um rascunho aqui, só para a gente visualizar melhor, tá? Esse aqui é meu eixo x. E vou esboçar aqui, ó, como se fosse a minha parábola, tá? O gráfico dessa função é uma parábola. Eu vou marcar os pontos aqui, ó. Deixa eu marcar uma bolinha aqui. Esse aqui é o 2 e aqui é o 3, são minhas raízes, tá? E do lado de cima desse gráfico, dessa reta aqui, são os valores positivos de y, beleza? Valores positivos de y, aqui do lado de baixo, os valores negativos de y. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar o sinal. Se x for igual a 0, ou melhor, se o x for igual a 2, que é esse valor que eu estou pegando aqui, o que vai acontecer com y? O y é igual a 0. É o que nós vimos aqui, ó. Se o x for igual a 2, o y é igual a 0. Depois, se o x for igual a 3, o y é igual a quanto? O y é igual a 0 também. Foi o que nós vimos aqui, ó. X é igual a 3, o y é igual a 0. Então, estudar o sinal digamos, eu vou analisar os valores de x para quais vou marcar aqui, ó, os valores de x é igual a 2. O que acontece com y? Estudar o sinal seria isso. X é igual a 3. O que acontece com y? Aí depois, o que mais que eu vou olhar? Eu vou olhar os valores maiores do que 3. Eu vou olhar esses valores aqui, ó, maiores que 3.
Se x for maior do que 3, o que acontece com o y? O y é o quê? O y, se você olhar aqui, ó, aqui está positivo, tá? Isso aqui vai ajudar a gente muito. Ou lá no gráfico, ó, se o x é maior que 3, então o y é tudo positivo. Olhar o gráfico está onde? Lá do lado de cima. Do lado de cima é positivo. Ok? Então, o y seria o quê? O y será, né? O xy é maior do que 0. Depois, se o x for menor do que 2, o que acontece com o y? O y também é maior do que 0. Beleza? Só você olhar aqui no nosso desenho. Se o x for menor que 2, ao lado esquerdo aqui, o y aqui do lado de cima. O gráfico, tá? Vou olhar para o gráfico. O y seria o gráfico. Então, o y aqui é maior do que 0. E, por fim, eu vou olhar os valores de x nesse intervalo. Ó, x maior que 2 e x menor que 3. E eu vou escrever assim, ó, x maior do que 2 e x menor do que 3. O que vai acontecer com y? Se o x estiver nesse intervalo aqui, ó, o que acontece com o y? Seria esse intervalo aqui, tá, gente? Então, o gráfico está aqui do lado de baixo. O lado de baixo aqui, ó, é negativo. É onde os valores de y são negativos. Da mesma forma, coloquei aqui no gráfico para vocês. Então, aqui, ó, meu y é negativo. Então, vou escrever aqui para vocês. Nesse caso aqui, meu y seria menor do que 0. Então, estudar o gráfico da função é analisar todas essas situações aqui, ó. X igual a 2, no caso seria a minha raiz, tá? A raiz da função, onde a função corta o eixo x. X igual a 2, x igual a 3, aí depois x maior do que 3, x menor do que 3 e o x nesse intervalo aqui, tá bom? Essa parte eu confesso para vocês que é um pouquinho chata. Essa é a primeira vez que vocês estão vendo, então não espero que vocês aprendam de cara. Mas é uma coisa que a gente vai estudando aos poucos e espero que vocês aprendam até o final dos nossos estudos, ok? Então tem mais um... Na verdade, esse aqui era um exemplo que estava feito no caderno de vocês, no PET. E agora nós vamos resolver a atividade que foi deixada para vocês. Vamos lá. Exercício 1. Construa o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado e faça o estudo do sinal da função. Então, olha só, tem uma tabela aqui para a gente preencher, para nós preenchermos aqui. Como eu falei com vocês, é interessante vocês pegar valores positivos e negativos, tá bom? Então, vamos lá. Se o meu x for igual a menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, meu y vai ser 4 e meu par ordenado é menos 2 e 4. Beleza? Se o meu x for igual a menos 1, eu vou ter que menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então, meu par ordenado, meu y seria igual a 1. E meu par ordenado é menos 1 e 1. Se o meu x for igual a 0, eu vou ter que 0 ao quadrado é 0. Então, meu par ordenado, meu y será 0, né? Meu par ordenado seria 0 e 0. Se meu x for igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, meu y é igual a 1. E meu par ordenado é 1 e 1. Se meu x for igual a 2, vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, meu y é igual a 4. Meu par ordenado é 2 e 4. Continuando, se meu x for igual a 3, vai ser 3 ao quadrado, que vai ser 9. Então, meu y é igual a 9 e o par ordenado é igual a 3 e 9. O que eu vou fazer agora? Só lembrando lá, para aquela função aqui, pessoal, ó, minha função f de x igual a x ao quadrado, eu posso olhar para ela assim, ó, y é igual a x ao quadrado, tá? Por isso que eu estou substituindo os valores de x e estou encontrando os valores de y, beleza? Então, o que eu faço? Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Vou marcar aqui, ó, menos 2 e 4, seria esse ponto aqui, beleza? X menos 2, y 4. Depois, menos 1 e 1. X menos 1, y igual a 1. Depois, 0 e 0. Então, tá aqui, 0 e 0. 1 e 1. Então, tá aqui, 1 e 1, ponto D. Depois, 2 e 4. Então, seria 2 e 4. E depois, 3 e 9. 3 e 9 seria, o 9 ia estar lá em cima, tá, gente? Eu não coloquei porque já deu para entender aqui qual é a lógica. A lógica é que você vai ter que ligar esses pontos aqui, tá? Você vai ligar esses pontos aqui, formando uma curva. Essa curva a gente chama de parábola. Aí, quando eu ligar, eu vou ficar com esse gráfico aqui, bacaninha, beleza? E agora, depois de feito isso, nós vamos ter que estudar o gráfico da função. Estudar o sinal da função. O gráfico não, né? O sinal da função. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui marcar, desenhar o eixo x. Aqui ela passa no 0, 0. Então, esse ponto eu vou colocar lá, beleza? 0. Vou colocar o 0 aqui. E vou
fazer um rascunho aqui do meu gráfico. O meu gráfico é mais ou menos assim. Ele vem aqui. Ok? Deixa eu ver. Vou tentar melhorar isso aqui. Não é fácil desenhar aqui, mas eu vou tentar. Então, isso aqui é uma coisa mais ou menos assim. Ok? Olha só. Então, eu vou ter aqui do lado de cima são os valores positivos de y. Aqui do lado de cima positivos. Aqui embaixo são os valores negativos. Tá bom? Então, vamos estudar o sinal. Eu quero saber o que acontece se o x for igual a zero. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu escrever de amarelo aqui, ó. Se o x for igual a zero, eu vou analisar as raízes, tá? No exemplo anterior, minhas raízes eram 2 e 3. Nesse caso, a minha raiz, onde ela corta o eixo, toca o eixo y, o eixo x, é aqui no zero, beleza? Por isso que eu estou colocando aqui x igual a zero. Se o x for igual a zero, o que vai acontecer com o y? O y também é igual a zero. Lembra lá, que ó, x igual a zero, deixa eu ver aqui, ó, x igual a zero, meu y também é igual a zero. Agora vamos continuar. Se meu x for maior do que zero, o que acontece com y? Deixa eu colocar com mais espaço, porque dessa vez aqui a gente não vai fazer muitos cálculos não. Se o x for maior do que zero, então seria esse pedaço aqui. Se o x é maior que zero, o que acontece com o y? O y também é maior que zero. O gráfico está todo acima do eixo x, beleza? Seria aqui, ó, seria esse pedaço aqui, ó. O y é o gráfico. Podemos pensar que o y aqui é o gráfico, beleza? Então, o que acontece com o y? O y também é maior do que zero. Agora, se o x é menor do que zero, então x menor que zero são esses valores aqui, ó. Então, se o x é menor do que zero, o que acontece com o gráfico aqui da minha função? Ela também está toda acima do eixo x, ou seja, o meu y também é maior do que zero, beleza? Deixa eu apagar aquela bagunça ali. Então, resumindo, o que acontece? Se meu x é igual a zero, meu y também é igual a zero, ok? Seria esse ponto aqui. Se o x é maior que zero, esses valores aqui, o meu y também é maior que zero. Seria o gráfico aqui lá de cima. Se o meu x é menor que zero, são esses valores da esquerda aqui do zero, o meu y também é maior do que zero. Então, esse foi o estudo do sinal, beleza? Estudo do sinal. Então, na hora de você fazer aí, fazer sua correção no caderno, copie, pessoal, todos esses cálculos que nós fizemos, essas análises aqui, esse gráfico, esboça aí, faça o estudo do sinal, faça esse desenho e mais, se ficou, até comentários que eu falei e não coloquei aqui na questão, vocês podem estar anotando aí para a sua resolução ficar completa e você também facilitar aí para a interpretação, para no seu aprendizado, para você entender o conteúdo mais rápido. Bacana? Porque não é saber resolver um exercício aqui que você vai falar assim, eu aprendi, ok? Nas próximas semanas vamos continuar fazendo esse estudo do sinal, esboço do gráfico também de uma função do segundo grau para você compreender melhor. Então, terminamos aqui a sexta semana do PET volume 2 de matemática do primeiro ano. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você tem sugestões aí de melhora, também deixe nos comentários que eu posso estar ajudando vocês. Bacana? Se você já gosta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Abraço e até o PET 3.